paz, meus queridos. Bom dia. Vamos meditar na palavra do Senhor e hoje eu quero meditar com vocês em Atos, no capítulo 14, no versículo 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui esses versículos 21 e 22 do capítulo 14 de Atos registram a conclusão de uma história de coragem, ousadia, que pode ser totalmente acompanhada se você ler o capítulo 13, onde Paulo faz viagens, onde Paulo anuncia, onde Paulo fala a tantas pessoas sobre as boas novas da salvação. Em Antioquia, Paulo e os missionários que o acompanhavam foram expulsos. Em Icônio, eles tiveram que fugir após eles enfrentar uma severa perseguição. Em Listra, Paulo foi apedrejado e dado como morto. Quantas provações! Nós vemos que em cada uma dessas cidades, os pregadores do evangelho deixaram um grande número de pessoas convertidas a Jesus. Demonstraram ali sua bravura, sua coragem e retornaram a todas elas depois, confirmando a fé dos discípulos e dizendo-lhes que importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Não importa o que eu e você passamos aqui, mas importa que mesmo passamos muitas tribulações, lutas, desafios, dores, mas que nós possamos entrar no reino de Deus. E o que realmente significa isso na nossa vida, no concreto? Meus irmãos, significa que a provação faz parte da nossa vida. O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E este que venceu o mundo está comigo e com você para nos dar força diante das provações. Tem muitos cristãos que se assustam quando vêm as dificuldades, os desafios. Eles estranham terem que enfrentar problemas, apesar de eles serem filhos de Deus. Mas, queridos, este não é o verdadeiro cristianismo. Jesus não disse: venham até a mim que todos os problemas de vocês vão desaparecer. Mas pelo contrário, Jesus nos avisou que neste mundo nós teríamos aflições. E é atravessando muitas e muitas tribulações, aflições, que nós entramos no reino de Deus. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. O sofrimento é um megafone de Deus para que um povo abra seus ouvidos quando ele parece surdo. Deus não quer a destruição do seu povo, mas ele quer chamar a atenção deste povo para a sua existência. Porque às vezes quando as coisas vão bem, as pessoas nem se lembram de Deus. Um povo que não é testado nessa matéria do sofrimento, nunca ele poderá ter um relacionamento com um Deus que sofreu por nós. Os sofrimentos, as provações não existem para nos destruir, para nos punir, para nos castigar, mas elas existem exatamente para nos levar a um nível de amadurecimento e de profunda intimidade com Deus. Eu não sei, querido irmão, querida irmã, o que você está passando neste momento, se é medo, se é falta de fé, se é luta, se é dor, se é sofrimento, se são perdas, por não acreditar na existência de Deus ou porque ainda você não o conhece. Mas de uma coisa eu sei: você pode vencer todas essas provações e os sofrimentos da vida, recebendo e tomando posse das promessas de Deus.
Então, meus queridos, você pergunta como é possível vencer essas provações? Em primeiro lugar, para você vencer as provações, vença o medo. E a palavra do Senhor nos diz: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas ele conclui dizendo que ele venceu o mundo e estará conosco. Não há o que temer. As aflições da vida podem provavelmente estar produzindo em seu interior medo, angústia, desespero. E o medo é um estado psíquico afetivo e ele é suscitado pela consciência de que o perigo possivelmente está te rondando ou possa te encontrar. Mas Deus quer libertar você dessa consciência de medo. Deus quer gerar em você uma consciência livre pelo seu poder. Como Deus poderá nos livrar do medo? Através das nossas atitudes. Porque a palavra do Senhor nos diz claramente no Salmo 34: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. O Deus do salmista é o mesmo Deus que age em nossas vidas hoje. Nós podemos, lendo aqui a palavra de Deus, ver que muitos grandes homens de Deus tiveram medo. As circunstâncias da vida deles às vezes foram assustadoras e assim como conosco também é natural nós termos medo. Podemos ter duas reações diante do medo: deixar que o medo nos domine ou entregar o medo para Deus. As pessoas na Bíblia que deixaram o medo dominar mostraram que eles não confiavam em Deus. Se deixaram levar pela sua própria consciência. Mas aqueles que entregaram o medo para Deus tiveram vitória, tiveram sucesso. Quando você estiver com medo, lembre-se: Deus é muito maior e Ele está cuidando perfeitamente de você em cada detalhe. Por isso, diante de uma situação difícil, adversa, peça coragem a Deus. Confie no seu amor, confie nas suas promessas. Deus vai lhe ajudar a superar o medo, porque a própria Bíblia nos diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ative a sua fé. Ative a sua fé e tenha bom ânimo para superar todas as provações da sua vida. Aleluia! Queridos, exatamente é isso que nós devemos fazer para vencer as provações. Precisamos ativar a nossa fé, ter bom ânimo. Esse verso nos deixa a impressão tão clara de que Jesus, Ele estava chamando e motivando todos aqueles homens a viverem o sobrenatural pela fé. É exatamente isso que Ele quer fazer hoje com as nossas vidas neste momento. Tirar-nos do campo natural e levar-nos para o campo sobrenatural. Parece que Jesus, até naquela ocasião, Ele estava falando por enigmas e não estava falando claramente sobre o seu poder e das coisas do céu. Mas parece que aqueles homens estavam sem entender as palavras de Jesus. Mas de verdade eles estavam sendo preparados por Jesus para certos sofrimentos, aflições e embates da vida. No começo do capítulo 16, nós podemos ver que Jesus disse àqueles homens: estou dizendo estas coisas a fim de prepará-los para os tempos difíceis que estão por vir. Por isso ele disse: mas tende bom ânimo. Jesus ali estava dizendo: ative a sua fé. Ative, posicione-se, creia, vocês vão precisar.
Muitos tentarão matá-los, e digo isso para que vocês estejam preparados para o sofrimento quando ele chegar. Mas com a fé ativada, não deixaremos de passar pelos sofrimentos e tribulações, mas estaremos seguros na esperança de que as promessas de Deus todas vão se cumprir em nossas vidas. Queridos, os sofrimentos e as tribulações têm duas perspectivas, uma boa e uma ruim, só depende de quem está olhando. O povo de Deus tem suas aflições. Quando ele escolheu seus filhos, nunca esteve em seus planos que eles não fossem provados. Nunca lhes foi prometido liberdade de doenças, das dores da mortalidade. Quando o Senhor deles fez o testamento de privilégios, ele incluiu tribulações entre as coisas que inevitavelmente nós herdaríamos, nós enfrentaríamos. As provações fazem parte do nosso dia a dia. Assim como ele estabeleceu as estrelas no céu pelas suas mãos, Deus ordenou o tempo, o lugar e a intensidade das nossas provações, bem como o efeito que elas vão ter sobre as nossas vidas. As provações devem ser encaradas de frente. Nós não podemos fugir das provações, assim como não é sábio sair correndo diante de qualquer obstáculo. Nós não podemos fingir que as lutas não existem, que os problemas não existem, e nem podemos ser como um avestruz que enterra sua cabeça na areia. Nada disso. Para sermos vencedores, nós precisamos encarar as adversidades, os desafios com coragem e determinação. E isso nós vemos claramente no exemplo do apóstolo Paulo e dos missionários que acompanhavam ele. Ele deixa claro que o caminho nos levará ao triunfo, desde que nós encaremos com coragem, ousadia e determinação os obstáculos que surgirem no caminho. Por palavras, por comportamento, aquele homem de Deus ensinou isso aos primeiros cristãos. Ele ensinou que as adversidades devem ser enfrentadas com ousadia. Não podemos nos paralisar e ficar choramingando. Assim como nossos irmãos do passado encararam toda essa tribulação, essa adversidade com altivez, com a ajuda de Cristo, eu e você podemos fazer o mesmo. Às vezes precisamos abrir claramente a palavra de Deus e ver esses exemplos de coragem que são encontrados aqui na palavra. Nós vemos exemplos de coragem em todos os lugares, na natureza, na ação das crianças, nos gestos extremados de pessoas que às vezes nos parecem tão frágeis, mas que se agigantam quando elas precisam defender seus amados, sua família, seus entes queridos. Há grandes líderes que nos explicam que aprender, que ter coragem não é não sentir medo, mas é sentir e seguir em frente mesmo sentindo medo, é não paralisar. Queridos, nós temos que também aprender essa lição e seguir em frente, trabalhar, lutar para o reino, mesmo no meio das perseguições, das lutas, das afrontas e dos desafios. Sempre tem pessoas que vão levantar calúnias sobre a nossa vida, que vão nos afrontar, que vão nos perseguir, mas continue, persevere, lute, avance. Porque deixa eu te dizer uma coisa, com Cristo todas as provações podem ser vencidas. Importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Estamos a caminho do céu e isso é o mais importante. Essa é a maior vitória. Pare e reflita. Se você não encontrou adversidades em seu caminho,
Será que está mesmo no caminho certo? Na estrada certa? Além da vitória final que será conquistada na eternidade, nós vamos experimentar muitas e muitas outras enquanto nós avançamos para lá. Deus em Cristo sempre nos conduz ao triunfo, nos diz em 2 Coríntios capítulo 2. Repita comigo. Deus em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Portanto, as provações podem e devem ser enfrentadas e serão, com Cristo, vencidas em nome de Jesus. E para vencermos todas essas provações, temos que seguir com Jesus. Ele entregou a sua própria vida para nos salvar, para nos defender, para nos perdoar. Também encarou todas as tribulações e venceu todas elas. E ele fez isso por amor a todos nós. E para vencermos essas provações, temos que entregar a Jesus as nossas vidas. Só Ele é capaz de salvá-las, de protegê-las, de dar-lhes sentido. O mundo pode perseguir você. O mundo pode levantar calúnias e afrontas contra você. O mundo pode até te ferir de uma forma que você nem espera. Mas o mundo não poderá derrotá-lo se o Senhor estiver ao teu lado. Portanto, meu querido, lembre-se, você não está lutando sozinho. Você está lutando com Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador, que venceu o mundo, está do nosso lado para nos dar forças para prosseguir. Hoje, fazendo uma análise das nossas vidas, será que estamos lutando sozinhos? Ou nós nos entregamos àquele que deseja lutar por nós? Saiba que com Cristo podemos encarar todas as provações e ser mais que vencedores. Ele quer nos salvar. Ele quer cuidar de nós. Para isso, Ele nos estende a sua mão. Segure a mão que Jesus lhe estende agora. Conte-lhe sobre todos os teus problemas, teus medos, teus desafios, as feridas, as mágoas. Conte-lhe todas as suas angústias, mas acima de tudo, certifique-se de que você está seguindo a Cristo. Assim, mesmo que você tenha que encontrar tribulações no caminho, você terá a certeza de estar na estrada que leva para a superação, para a felicidade, para o triunfo, para a vitória em Cristo Jesus. Amém?